Diretamente de lugar nenhum, seja bem-vindo ao Coven da Sabrina. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ricardo. E no vídeo de hoje a gente vai trazer uma análise espiritual sobre o filme Valente. Não é verdade? É verdade. Vamos lá. Esse principal, 1, 2, 3. 1, 2, 3. O filme Valente se passa na Escócia no século X. E nessa época, a gente já tinha influências cristãs e romanas ali na ilha da Grã-Bretanha. Porém, ainda haviam grupos de pessoas e até algumas cidades que mantinham suas tradições pagãs. E são essas tradições que a gente consegue observar no filme de Merida. A gente não percebe nenhuma influência muito grande cristã, mas as crenças dos povos pagãos, especialmente os celtas ali da região, estão presentes. Como, por exemplo, nos fogos fátuos, que são aqueles foguinhos azuizinhos que sempre estão guiando o caminho da Merida e que fazem parte da lenda da ilha da Grã-Bretanha. Eles acreditavam que eram, de fato, almas dos seus ancestrais que permaneciam na Terra ou que apareciam em momentos de grande dificuldade para guiar os seus parentes. Existe uma explicação natural e biológica para isso, de que algumas regiões debaixo do solo, gases são produzidos e liberados e acabam criando chamas. Porém, no filme, é óbvio que a gente vê essa relação interessante entre essas almas que guiam a Merida na sua jornada, que a gente pode chamar de espiritual também. É interessante porque a gente pode perceber, principalmente desde o começo, nessa fala da mãe, que a mãe da Merida ela tem uma relação muito forte com essas crenças da terra que eles viviam. Ela fala, né, que esses pontos azuis, né, esses fogos fatos, são ali representação de guias que te levam ao seu destino. Então você vê uma relação muito forte com essas crenças da terra ligadas à mãe e que são ali passadas tanto nas histórias, nas lendas, para a Merida. Tem essa percepção ali que são figuras de almas, que são ali espíritos ancestrais. A gente consegue perceber, inclusive, essa representação de alma no final do filme, na morte do Mordu, quando ele morre em urso. A gente vai chegar lá nesse ponto, mas que a sua figura de alma aparece e logo depois ela se transforma nesse ponto azul, né, brilhante. Então é uma representação de alma muito forte e muitas ligações aí das teorias Pixar, inclusive comparam, né, essa figura, esse desenho ali das almas encontradas na Merida com as almas do filme Soul, ali bem o formatinho da 22, né? Sim, e essa conexão com o lado espiritual dentro dos celtas era muito forte, porque eles acreditavam que depois da morte, as almas, né, as pessoas, iam para o outro lado, que seria um mundo espiritual, onde habitavam outras criaturas mágicas, como o povo das fadas em algumas lendas, mas que vivia como em paralelo, como uma dimensão paralela com o nosso mundo. Então, constantemente, a gente estaria em contato com esse outro lado, esse outro mundo. E um dos símbolos que aparecem no filme dessa religiosidade e espiritualidade celta, e até de outros povos, até mesmo antes dos celtas, lá da pré-história, são os círculos de pedra, né, ou monolitos, que a gente vê, né, no filme Valente, que é importante também com o desfecho do Mordo e da situação da Merida com a mãe dela, que acredita-se, a gente não tem certeza disso, mas acredita-se que esses círculos de pedra, como Stonehenge na Inglaterra, eram construções astronômicas para observar fenômenos celestes, assim também como o movimento do Sol e da Lua, para utilizações ritualísticas. Existem festivais e celebrações celtas que têm a ver com o solstício, equinócio, com a mudança das estações, com a posição dos astros. Então acredita-se que eles usavam isso para enxergar, para estudar os astros celestes e talvez também para realizar rituais dentro desses próprios círculos. E tem ali uma
importância mágica dentro do filme, também o Círculo de Pedras presente nele. Falando, né, da Merida, da mãe dela, a rainha Eleanor, é muito interessante a gente perceber como acontece a representação do feminino. Esse filme é de 2012 e foi ali o primeiro filme de princesa da Disney que trouxe ali uma princesa diferente, que não tem um relacionamento amoroso e cuja situação, problema é com um próprio parente dentro da sua família. É do estúdio Pixar, então isso também provavelmente ajudou nessa mudança. E a gente tem apenas 3 personagens femininas de importância no filme, que são a própria Merida, a sua mãe, a Rainha Eleanor, e a bruxa. E é interessante a gente observar que com essas personagens a gente tem uma representação da deusa tríplice. A gente tem a Merida como a face jovem, a Rainha Eleanor como a face materna ou madura, e a bruxa como a face anciã. E aí a gente consegue perceber, talvez, o mais forte elemento do cristianismo nessa história, que a gente já tem uma monarquia patriarcal. Sendo que antigamente, antes do cristianismo e do Império Romano chegar, não se sabe ao certo como eram as estruturas políticas da Grã-Bretanha, dos celtas e outros povos, mas a gente tinha uma participação muito mais forte das mulheres. As mulheres tinham mais liberdade. Não era incomum a gente ver rainhas sem reis, a gente ver mulheres guerreiras nas lendas celtas, e é interessante que a Merida é uma mulher guerreira, diferente da mãe. É como se a mãe representasse esse cristianismo que quer se impor e que quer polir, né, podar a liberdade das mulheres. E a Merida é essa mulher pagã que vai contra isso. Até o cabelo da Merida é um cabelo muito representativo, que a gente lembra dos povos celtas, os povos nativos da Grã-Bretanha. O cabelo ruivo, o cabelo volumoso, encaracolado. E a gente vê também na figura da bruxa uma representação muito interessante, porque por mais que ela esteja no estereótipo das bruxas de contos de fadas, ela não é uma bruxa má. Pelo contrário, ela é a guia espiritual do filme. Se não fosse por ela, a Merida não teria entrado nessa jornada e resolvido a sua situação com a sua mãe. Então, a bruxa, ela entra como realmente essa mulher sábia, que por mais que tenha sido afastada, talvez como o cristianismo fazia com as mulheres mais velhas e que mantinham suas tradições pagãs, apesar de estar afastada, ela está presente na história e ela serve como essa mestra para Merida e indiretamente para a mãe da Merida também. Por mais que o cristianismo chegasse e impusesse suas regras e suas normas, o povo sempre resistia. E resiste até hoje. Mesmo hoje, aqui no Brasil, sermos uma sociedade cristã, né, por formação histórica, por dominação histórica, nós mantemos tradições dos povos nativos, né? A gente ainda conhece, além do Curupira, as nossas festas ainda têm elementos das nossas raízes. E lá fora também é assim. Ainda existem festas cristãs, como o próprio Natal, que foi criado com base em festas pagãs. E por debaixo dessa imagem cristã, a gente ainda consegue enxergar os resquícios e as características dos cultos e culturas pagãs antigas. Bom, a gente tem agora também um ponto que eu quero trazer, mais sobre o Mordo. Bom, ele tem essa, como a gente já disse, esse histórico aí na família dele, essa briga entre os irmãos pelos reinos, essa ambição muito forte. Ele quer sempre mais, ele é egoísta, ele é ambicioso e ele deixa as paixões se sobreporem à humanidade dele. Essa transformação em urso ali pelos feitiços a gente pode entender propriamente como um ser humano que cedeu a todas essas paixões, que acabou se animalizando pelos instintos, deixando prevalecer mais esse lado instintivo do que um lado mais racional, ao meu ver. Tanto a gente pode analisar como até um espírito que está em sofrimento e que não consegue entender o seu real estado, ele está preso a todas essas formas já desumanizadas
E é interessante porque apesar dele estar ali quase que um processo de obsessão com a família da Merida, né? Sempre essa busca por derrotar ali as pessoas, por matar as pessoas, ele tem uma sede de morte, né? Ele acaba, de certo modo, cruzando ali os caminhos com o caminho da Merida e da mãe dela, e os três aprendem nesse caminho, os três conseguem ver pontos de suas histórias. Eu acho muito interessante isso. A Merida e a mãe dela conseguem sair dessas intenções ali que os feitiços, que a magia trouxe. E ali ele acaba morrendo ali como urso e o espírito dele se desprende, o espírito dele recobra a consciência humana, né? Ele se desprende dessa animalidade de urso ali, representada pelo urso. E ele consegue se libertar, quase que ali representando em fazer a passagem de sua desencarnação, e ele vira aquele pontinho azul brilhante e segue seu caminho na ancestralidade que é a espiritualidade. E para finalizar, né, mas não menos importante, é interessante a gente ressaltar de que a magia nesse filme, ela é retratada como ela é. A magia não é boa nem má. A bruxa deu o mesmo feitiço pros dois, né? Tanto pro morto quanto pra Merida. O caminho que eles escolhem é que fez o caminho do morto um caminho de destruição e o caminho da Merida um caminho de restauração. Então, a gente também, né? A gente escolhe como usar a magia, como usar as dádivas, os dons, enfim. E o filme mostra isso na jornada deles. A bruxa, ela é o que eu falei, a bruxa é essa mestra que não entrega nada pronto. Ela entregou a ferramenta e cada um faz aquilo que entender, aquilo que achar melhor para o seu crescimento. Os dois tinham oportunidade de crescer, de entender o seu caminho. Um escolheu a destruição e a outra escolheu o amor e a restauração. E é interessante porque me veio agora um elemento que não tem uma grande ação direta na história, mas é um elemento utilizado ali como até uma forma ancestral de mostrar a cultura celta da Escócia ali presente no filme, que é o Angus, o cavalo da Merida. Angus, essa figura mitológica celta, né? Quase que um Apolo da mitologia celta ali, representando como um deus das artes, um deus até quase que do subconsciente ali, um ponto de curiosidade, acho que na história, se você quiser completar. E existia uma deusa Epona, que era a deusa dos cavalos, então o cavalo também tinha como sua deusa guardiã uma mulher, trazendo e reforçando essa importância da força feminina dentro dessa história. Então é isso, se você gostou, né, desse episódio do Coven da Sabrina, deixa o seu like no vídeo, comenta aqui embaixo se você quer ver outros filmes, séries, outras análises assim de forma espiritual de outras produções que a gente pode trazer aqui também. Se inscreve no canal se você não for inscrito, confere os vídeos que a gente já tem, os outros quadros que nós temos, que em breve a gente volta. Então, abençoado seja e até o próximo vídeo. Diretamente de lugar nenhum, até o próximo. Muito bom. Foi.